Olá, meu nome é Gustavo Bastos de Oliveira, sou advogado, pós-graduado em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, Direito Empresarial e dos Negócios, jornalista e escritor. E quero neste momento compartilhar com vocês a minha experiência profissional em todas essas áreas, além de apresentar o meu novo livro, Você Tem Direito. Como bem disse, eu sou advogado há mais de 20 anos, estudando e atuando por todo esse período e sempre procurei, e cada especialização me despertou interesse prático e ético. A especialização em Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil se tornou uma das grandes paixões, desde quando, na época de estudante de Direito, eu estagiei na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, uma experiência que qualquer estudante de direito deve passar. O direito consumidor tornou uma das grandes paixões profissionais, defender o cidadão nas suas relações de consumo, muitas vezes desiguais. Logo depois eu fiz a pós-graduação de Direito Empresarial e dos Negócios, porque acredito que o bom advogado precisa entender tanto o lado do consumidor quanto das empresas. E saber equilibrar é essencial para construir soluções sustentáveis. Com o tempo, comecei a me aprofundar nas formas alternativas de relações de conflitos, algo que considero essencial num país com um judiciário tão sobrecarregado. Contudo, me especializei em juiz arbitral, na qual me preparou para lidar com conflitos de forma técnica e também sensível. Hoje, atuando como juiz arbitral, ajudo a resolver conflitos de forma rápida, ética e eficiente, fora da justiça tradicional. Há quase 20 anos sou sócio do escritório Campos e Bastos Advogados Associados, escritório que eu tenho orgulho de integrar, com uma equipe comprometida em defender os direitos dos nossos clientes com responsabilidade e estratégia. Também tenho a honra de fazer parte como membro de algumas comissões da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro, que refletem bem a diversidade dos meus interesses da atuação da advocacia de hoje. Sou membro da Comissão de Inteligência Artificial da OAB, onde é discutido os impactos da tecnologia do direito e como a inteligência artificial está mudando a forma como os advogados, juízes e os cidadãos se relacionam com o sistema da justiça. A diretoria de esportes acredita que esporte e direito caminham juntos na promoção da saúde, da ética e da integração social. E também sou membro da Comissão Brasil-África, um espaço fundamental para fortalecer o diálogo jurídico, cultural, econômico entre Brasil e os países africanos, ampliando pontes e oportunidades. Além disso, exerço o cargo de vice-presidente jurídico e de arbitragem da Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil, a FCCE, atuando nas relações entre o Brasil e o mercado internacional. Outro pilar da minha atuação é o Instituto Lutando pela Vida. É uma instituição voltada à cidadania, inclusão e defesa de direitos sociais. Dentro do Instituto, coordeno o projeto de comunicação Uma Só Voz, que engloba site, redes sociais e o canal do YouTube. E desde já convido vocês a participarem do portal Uma Só Voz, o projeto de comunicação do Instituto Lutando pela Vida, com a sua matéria, com seus artigos, para colaborar ainda mais e dar visibilidade ao seu talento e os seus negócios. Sou também jornalista e colunista do portal Uma Só Voz, onde escrevo a coluna Você Tem Direito. Nela, compartilho dicas e esclarecimentos de direitos do cidadão, desde coisas simples, como cobranças indevidas, até questões mais complexas, como contratos abusivos. Esse trabalho com a coluna me inspirou a escrever o livro Você Tem Direito, como o direito do consumidor protege você nas situações do dia a dia. Essa obra foi pensada para quem não é da área jurídica, mas quer entender os seus direitos. Uso no livro uma linguagem acessível, com exemplos práticos, e explico como o direito consumidor como atua na vida real, nas compras, nos serviços, nas garantias, nos conflitos com empresas. O livro mostra que conhecer os seus direitos não é só um luxo, é uma necessidade para quem vive em sociedade e quer ser respeitado como consumidor. Entre as matérias da coluna Você Tem Direito publicadas no livro, eu destaco algumas, como concessionárias de energia elétrica devem restabelecer o serviço em até 24 horas, segundo a regulamentação da ANEEL. É uma matéria muito interessante e que muita gente não sabe. A coluna e o livro esclarecem ao consumidor. Quando ocorre uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em residências, mesmo em situações de emergência, como fortes chuvas ou queda de árvores sobre a rede, é dever da concessionária responsável estabelecer o serviço dentro de um prazo máximo de 24 horas. De acordo com a regulamentação, esse prazo de 24 horas
Para o restabelecimento do serviço se aplica não apenas a energia elétrica, mas também a outros serviços essenciais, como a água, gás, telefone, TV a cabo. Essas medidas visam garantir o bem-estar e a segurança dos consumidores, evitando transtornos prolongados decorrentes da falta desses serviços. Então, muita gente não sabe desse direito. A coluna esclarece e o livro reforça essa informação. Outra matéria interessante é desafios do troco de centavos. Eu faço uma tese sobre isso, né? A matéria que foi exemplo e que foi publicada no livro são espetáculos adiados ou cancelados. Conheça seus direitos como consumidor. E eu digo, em meio a um cenário desafiador, muitos eventos e shows têm sido adiados ou cancelados, deixando os consumidores ansiosos por respostas sobre seus direitos. A incerteza em torno da retomada de eventos ao vivo tem levado produtores a tomar medidas difíceis, mas é crucial que os consumidores estejam cientes dos seus direitos, principalmente no que diz respeito à devolução do valor pago pelos ingressos. A legislação do consumidor estabelece diretrizes claras em situações como estas. Em caso de adiamentos, os consumidores geralmente têm o direito de manter seus ingressos para a nova data ou solicitar a restituição do valor pago. Também outra matéria muito importante é espera excessiva, né? Consumidores que sofrem com atendimento lento e saque, que é o serviço de atendimento ao consumidor das empresas. Há alguns meses, aí eu faço aqui uma história, um exemplo para o leitor entender o direito, né? Nesses casos, a legislação prevê a obrigatoriedade e acessibilidade para as pessoas com deficiência, garantindo o pleno acesso e atendimento às suas demandas. Superendividamento é uma outra dúvida dos consumidores, né? E aqui eu tenho a matéria sobre tudo o que a pessoa precisa saber sobre o superendividamento, que o Congresso Nacional aprovou recentemente alterações significativas das leis que regem o crédito ao consumidor no Brasil. As mudanças incidem sobre a Lei 8.078 de 1990, conhecido como Código de Defesa do Consumidor. Outra matéria interessante sobre procedimentos estéticos e habilitação profissional. Nos últimos anos, a busca por procedimentos estéticos tem crescido de maneira significativa, seja para corrigir imperfeições, rejuvenescer ou simplesmente realçar a beleza natural. Muitas pessoas recorrem a internações que prometem resultados rápidos. No entanto, é crucial estar atento à habilitação dos profissionais que realizam esse procedimento, para evitar complicações e garantir a segurança e eficácia dos tratamentos. Aí eu decorro aqui todo o direito do consumidor, o que ele pode fazer em caso de dano, né? Agora, outro exemplo é cancelar serviço sem multa, né? Cancelar um serviço sem ter que pagar multa é um assunto importante para os consumidores. Muitas pessoas têm problemas quando mudam de casa e a empresa não consegue oferecer o serviço no novo endereço. A lei diz que, nesses casos, a multa não deve ser cobrada. E a gente coloca aqui exemplos de pessoas que conseguiram cancelar as multas, né? Essas multas de TV a cabo, telefonia móvel. Agora, um drama aqui dos consumidores é o golpe do Pix, né? Que um aumento preocupante nos golpes relacionados ao Pix tem sido observado com criminosos usando técnicas sofisticadas de engenharia social para enganar as vítimas. Quem são os responsáveis? Os golpes envolvendo o Pix, popularmente conhecido como golpes do Pix, têm se somado cada vez mais comuns e sofisticados. Para aplicar esse tipo de golpe, os fraudadores precisam obter informações bancárias do correntista. Estas informações sendo de responsabilidade da instituição financeira. Medicamento de alto custo, o que fazer? A negativa de medicamentos de alto custo é uma realidade que afeta milhares de pacientes em todo o Brasil, gerando angústias e incertezas.
Diante dessa situação, é fundamental que os pacientes conheçam seus direitos e saibam como proceder judicialmente para garantir o acesso ao tratamento necessário. O paciente tem direito à saúde assegurada pela Constituição Federal, que prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Isso inclui a disponibilização de medicamentos, mesmo os de alto custo, necessários para o tratamento adequado de suas condições de saúde. Voos atrasados, uma demanda muito procurada também no escritório e que eu repassei, né, para o livro, para a coluna e para o livro. Os atrasos nos voos são situações que podem causar grandes inconvenientes aos passageiros, desses compromissos perdidos até longas horas de espera em aeroportos. Planos de saúde devem cobrir tratamento para autistas. A negativa de tratamento ou exame para autistas sem justificativa válida é uma prática ilegítima por parte dos planos de saúde. A lei estabelece que o rol de procedimentos de cobertura possui caráter exemplificativo. Isso significa que, desde que o tratamento seja devidamente justificado no laudo médico, respaldado por evidências científicas reconhecidas por organizações de saúde, os planos de saúde devem garantir a cobertura. Também outra matéria muito procurada no escritório e que eu passei para a coluna e publiquei no livro, Descumprimento Contratual das Operadoras de Turismo. Também outra matéria, a cobrança de couvert artístico. A cobrança de couvert artístico em restaurantes e bares é um tema que gera dúvidas frequentes entre os consumidores. Recentemente, um cliente questionou a cobrança dessa taxa em um restaurante e acendeu o debate sobre a legalidade e a obrigatoriedade desse pagamento. A cobrança de couvert artístico é permitida, mas há regras claras a serem seguidas. O Código de Defesa do Consumidor garante que o cliente seja informado previamente e de forma clara sobre essa cobrança. Uma matéria muito interessante é quando o posto de gasolina abasteceu o carro com combustível errado. Abastecer o veículo com combustível errado é uma situação mais comum do que se imagina e pode trazer sérios danos ao motor, além de custos elevados para o consumidor. Quando isso acontece, o consumidor tem direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à prestação de serviços de forma adequada e segura. Material escolar. Muitas escolas pedem em suas listas materiais que o aluno não vai utilizar. Uma lei federal veda expressamente a inclusão na lista de material escolar de itens de uso coletivo ou relacionados à infraestrutura da escola, como copos descartáveis, papel higiênico, materiais de limpeza e água mineral. Esses custos devem ser incorporados ao cálculo das anuidades ou semestralidades escolares e jamais repassados diretamente aos pais ou responsáveis. O livro é muito claro em esclarecer que o direito consumidor é mais do que um conjunto de normas jurídicas, é uma ferramenta essencial para o equilíbrio nas relações de consumo e para a proteção da parte mais vulnerável, o consumidor. Em um cenário de constante inovação tecnológica e transformação nas formas de consumo, a informação clara, a boa-fé e a transparência e a equidade permanecem pilares fundamentais para garantir justiça nas interações entre consumidores e fornecedores. O livro Você Tem Direito buscou de forma acessível a prática capacitar o leitor a reconhecer seus direitos, entender seus deveres e agir com consciência em situações cotidianas. Ao longo das páginas são apresentados os princípios legais, os mecanismos de proteção e exemplos reais que ilustram como o direito consumidor se aplica diretamente à vida de todos nós. O livro busca que a leitura promova não apenas conhecimento jurídico, mas também o fortalecimento do leitor em sua postura como consumidor exigente, consciente e participativo,
que cada um possa exercer seus direitos com segurança, exigir respeito e contribuir para um mercado mais justo, transparente e responsável. A cidadania também se constrói no ato de consumir, e conhecer seus direitos é o primeiro passo para exercer sua cidadania de forma plena. Se você quer saber mais sobre os seus direitos, o livro está disponível na Amazon e o link está aqui embaixo. Boa leitura! Também gostaria de compartilhar com vocês a minha participação na reestruturação da Federação das Academias de Letras do Brasil, a FALB, porque acredito que a cultura e conhecimento transformam a realidade. E não é à toa que parte do meu trabalho também passa pela escrita, pela comunicação e pelo incentivo à cultura de qualidade. Tudo aqui que eu compartilhei não é só um currículo. É um caminho construído com amor ao direito, pela justiça social e pelo compromisso com as pessoas. Seja na advocacia, na arbitragem, na comunicação ou na educação, meu objetivo é sempre o mesmo: trazer conhecimento ao cidadão. Desde já, agradeço de apresentar minha história e se você quiser saber mais do meu trabalho, o meu livro Você Tem Direito, os projetos ou os conteúdos que publico, é só acompanhar pelo meu Instagram, gustavobastos.br. E como eu sempre falo no final das minhas matérias e nos meus vídeos, lembre-se, você tem direito. Estou aqui para ajudar você a fazer o seu direito valer. Muito obrigado e até a próxima.